Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos comentar a bomba do dia. Lewis Hamilton será piloto da Ferrari em 2025, segundo a Sky Sports, segundo o Chris Medland, um dos jornalistas mais confiáveis da Fórmula 1, e também segundo quase todos os portais de automobilismo na Europa. Inclusive estão falando que o Toto Wolff vai fazer uma coletiva hoje anunciando que é o último ano do Hamilton na Mercedes. É uma notícia surpreendente e assim, a Ferrari tentando fazer algo assim bem ousado para tentar voltar ao topo do automobilismo. Vamos lembrar que a Ferrari não ganha um Mundial de Construtores desde 2008, não ganha um Mundial de Pilotos desde 2007, com aquele título que até deveras é inesperado do Kimi Raikkonen, porque a McLaren tinha o melhor carro, mas o Raikkonen, ao meu ver, foi o melhor piloto daquela temporada e no momento mais difícil da temporada ele brilhou muito, né? E a questão é que a Ferrari ela sempre busca por uma liderança pós-Michael Schumacher, entende? Porque quando eles contratam Schumacher lá em 1996, é o Luca de Montezemolo, que é o presidente da Ferrari, que toma essa decisão, eles queriam alguém que tivesse a capacidade de reerguer aquela equipe, né, de ser a liderança dentro do cockpit e que também tivesse a capacidade de ser fora dele também. Não apenas um piloto que sabe acelerar e pronto, porque a Ferrari teve isso de 79, que foi o título do Scheckter, até o 96, quando o Michael Schumacher estava lá. Teve Prost, teve Mansell, o Gerhard Berger não era um piloto ruim, e vários pilotos muito bons pilotando na Ferrari nesse período. Mas a questão é, quando alguns eram gênios dentro do carro, fora deles não eram tanto assim. Bom exemplo é o Prost. O Prost era um cara espetacular pilotando, mas a questão é, ele era um cara muito difícil de se lidar, ele tinha esses problemas. O Mansell também teve seus problemas, eu acho que era um cara que cometia muitos erros, né? E o Schumacher foi uma combinação, e para mim, por isso que ele é o melhor piloto da história, que ele é muito único, ele não era só um cara brilhante pilotando o carro, né? Ele conseguia trazer as informações perfeitas para os engenheiros melhorarem o carro, ele tinha uma percepção muito boa de como o carro se comportava nas curvas, de quanto ele conseguia forçar os pneus, ele tinha aquele negócio, onde eu falava o sexto sentido, né? De saber o quanto que o carro pode acelerar ou não. Ele era um cara que beirava a perfeição em muitos aspectos, né? E assim, muito competitivo, queria fazer de tudo para a equipe ir para frente. Óbvio que hoje não há a ferramenta que ele tinha lá, que hoje é disponível, né? Tipo, a gente sabe que não se pode mais testar os carros e o Schumacher era conhecido como uma máquina, porque ele chegava a testar quase 1000 km por dia o carro para ver se ele ficava melhor e deu certo, né? E a Ferrari busca por um piloto que chegue perto do que o Schumacher foi capaz de fazer. Tanto é que assim, sempre quando a gente tem lá um piloto entrando na Ferrari, é quase sempre um piloto bombástico entrando. Por exemplo, o Kimi Raikkonen substituindo o Schumacher é uma notícia que todo mundo tratou com bastante alegria, porque era um piloto que mostrava muita velocidade na McLaren, que poderia ajudar a Ferrari a ir para o título mundial, como fez em 2007. Quando o Raikkonen sai, é o Fernando Alonso, né? O Fernando Alonso, um gênio do esporte, né? Mas você para pensar, né? O Raikkonen, a meu ver, ele era um cara, até tinha essa questão de saber olhar o carro bem, né? Tudo isso, não, talvez da mesma qualidade do Schumacher, mas não era um cara tão veloz contra os gênios, né? Eu gosto muito do Raikkonen, mas o Raikkonen, a meu ver, tá um degrau abaixo do Alonso, que, assim, o Alonso é um piloto que, em termos de talento, um dos melhores de todos os tempos, mas é um cara difícil de lidar, né? Tipo, nunca foi um cara conciliador, né? O ambiente da equipe nunca foi uma coisa fácil de lidar com o Alonso. Aí você vê um Sebastian Vettel, né? O Sebastian Vettel sempre foi muito rápido, mas também nunca foi o cara de desenvolver equipamentos, né? E era um cara que, sob pressão, e ele já tinha mostrado isso até mesmo nos momentos de Red Bull, ele vai cometer alguns erros. E, infelizmente, na Ferrari, apesar de ter tido grandes momentos, ele não conseguiu ser aquilo que a equipe precisava. Aí depois foram atrás do Leclerc, o jovem talento espetacular, que brilhava na Sauber, mas é um jovem piloto que comete seus erros, é irregular. E assim, tem sido isso o ciclo da Ferrari. Eu não estou aqui considerando os segundos pilotos, Sainz, o próprio Raikkonen no retorno, né? Porque eu acho que assim, são os pilotos que estão ali para tentar conciliar e ajudar a equipe. Mas a Ferrari sempre foi uma equipe que teve um piloto que eles tratavam como o principal, né? E eu acredito que isso tem que acontecer quando você está pensando ali em ganhar títulos, né? Você tem que ter um piloto foco, entende? Um cara que você acredita que vai estar lá para vencer os títulos, né? E eu acho que isso é fundamental numa equipe que quer ganhar, porque tem que haver um equilíbrio, um piloto principal e um segundo piloto que está lá para cobrir quando o piloto principal não está tão bem, entende? Assim, você ter esse equilíbrio é importante. E a questão é, o Lewis Hamilton é para trazer mais velocidade à equipe, ele é melhor que o Carlos Sainz, eu acho que isso não precisa ficar entrando em debate. É um piloto mais experiente, o que pode ajudar, porque se você tem uma dupla de pilotos muito jovem,
isso acaba atrapalhando em vários aspectos, entende? Eles não vão ter todo aquele conhecimento para ajudar e conciliar e entender o que às vezes está de errado com o carro ou não. Óbvio que há exceções, pilotos muito jovens que conseguem ter esse dom, mas o Hamilton é um cara que já está na categoria desde 2007, então é muita experiência, é um cara que está nesse mundo há muito tempo, então ele vai ajudar nesse aspecto, ele pode ser uma liderança dentro da equipe, um cara que chama a responsabilidade, então eu acredito que é positivo para a Ferrari ter uma figura como o Lewis Hamilton, e não acho nem por questão mercadológica, porque a gente está falando da Ferrari. A Ferrari não precisa disso, ela é maior que qualquer piloto, ela é a maior equipe da história da Fórmula 1, mas eles querem alguém que seja um fator diferencial dentro da pista, né? E que possa ajudar também a ser uma liderança fora dela, ali nos bastidores. Então, eu acredito que eles veem isso no Lewis Hamilton, né? E eu acho que, assim, um dos grandes problemas do Leclerc é, às vezes, é um cara que aceita demais os erros da Ferrari, né? Tipo, eu acho que o Sainz até tem isso em qualidade, né? Tipo, quando a Ferrari faz uma estratégia idiota, ele vai lá e rebate, né? Tipo, eu não acho o Sainz um material de campeão mundial, mas é um cara que tem sua personalidade. O Leclerc é um cara que aceita demais essas coisas. Então, eu acredito que, assim, a Ferrari tem feito decisões interessantes. A demissão do Jacques Rueda, que eu acho que foi confirmado, é importante, é um péssimo estrategista. Parece que o time está conseguindo se acertar. Eu gostei da evolução que o carro teve nesse final de temporada. Nitidamente, a Ferrari parece um carro um pouquinho mais equilibrado, andando melhor. Esse último GP em Abu Dhabi, o ritmo do Leclerc foi muito animador. Em Las Vegas também. A Ferrari andou muito bem em Las Vegas. O Leclerc passar o Verstappen em pista do jeito que aconteceu mostra algum tipo de progresso. Óbvio que a Red Bull ainda não é um carro sobrenatural com os pneus mais duros, mas acho que, assim, a Ferrari parece estar conseguindo encurtar a distância. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que, assim, a ida do Hamilton para a Ferrari é positiva de várias maneiras diferentes, né? E não acho que a idade é um problema. É só olhar para o Fernando Alonso, também é um piloto com 42 anos de idade, ainda pilotando muito bem. Quando o cara está lá se dedicando, se esforçando, trabalhando dia a dia, e é o que o Hamilton vem fazendo, eu acredito que ele ainda consiga manter um alto nível de pilotagem. E o Hamilton, ao meu ver, foi bem melhor do que o Russell nessa última temporada na Mercedes. Pode ter oscilado nas classificações, mas ainda assim nas corridas o Hamilton estava muito acima do Russell. Eu acho que ficou bem nítido aí nas corridas, só em Abu Dhabi que a gente viu, por exemplo, o Russell melhor, né? Tipo, mas tirando isso, quase sempre o Hamilton estava sendo mais o destaque da Mercedes nas corridas. Então, a ver aí o que vai acontecer. Acredito que o Lewis Hamilton, ele tem, assim, velocidade, coisas a agregar a essa equipe que, poxa, né, tanto tempo sem ganhar o Mundial de Construtores, Mundial de Pilotos, eles estão precisando de uma chacoalhada. E, assim, desses pilotos pós-Schumacher, né, aí fica aquele debate, né, talvez o Alonso seja um piloto melhor do que o Hamilton, tem gente que vai falar isso, mas eu acho que na questão interna, eu acho que o Hamilton vai ser um piloto mais fácil de se lidar e isso, no meu ver, é um diferencial, porque o Alonso sempre foi um piloto bem difícil de lidar nos bastidores, não à toa a Ferrari no final quis ir para outro caminho, mesmo sabendo que tinha para muita gente o melhor piloto da Fórmula 1 naquele momento. Então, eles achavam que precisavam de outro caminho e vou dizer, em 2014, o Alonso ter saído e vindo o Vettel, ter dado aquela renovada na equipe, parece ter sido positivo. Eu não sei se a Ferrari ia conseguir se ajustar com a Arrivabene lá de 2016, 17, 18, que foram bons carros, né? E assim, eu não sei se eles iam conseguir aquele tipo de progresso com o Alonso na equipe, porque ele demorou muito para amadurecer. Hoje o Alonso parece um piloto mais maduro do que era naquela época, porque é aquele negócio, né? Ser o bicampeão mundial, o cara que bateu de frente com o Schumacher, era uma coisa que o Alonso carregava muito, né? Hoje, talvez, piloto mais 40 anos, mais calmo, mais velho, essa é a verdade, né? Talvez é um piloto que já tenha aprendido um pouco mais a gerenciar essa questão do além do volante, entende? Então, vamos ver o que vai acontecer, se vai ser confirmado mesmo Lewis Hamilton na Ferrari. Sem dúvida, uma das notícias que tende a ser das mais bombásticas da Fórmula 1 nos últimos anos. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.